é uma das histórias mais poderosas já contadas. Milhões de escravos hebreus, subjugados por um império implacável, clamam por liberdade. Um líder improvável, criado na corte do próprio faraó, ergue-se para desafiar um Deus vivo. Pragas devastam a terra mais poderosa do mundo, e um mar se abre para garantir a fuga de um povo em direção à sua terra prometida. A narrativa do Êxodo não é apenas um texto religioso, é o arquétipo da libertação, uma história de fé e resistência que moldou 3 das maiores religiões do mundo e inspirou inúmeros movimentos por direitos civis. Mas, e se a maior história de libertação da humanidade, em sua forma literal, nunca aconteceu? Se você busca respostas para os maiores mistérios da história, baseadas em evidências e novas tecnologias, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada está apenas começando. Por décadas, arqueólogos e historiadores têm vasculhado os desertos do Sinai e os arquivos do Egito em busca de uma única prova concreta, um fragmento de papiro, uma inscrição em um templo, qualquer coisa que corrobore essa migração em massa. O resultado tem sido um silêncio ensurdecedor. Os extensos e meticulosos registros egípcios, que documentavam tudo, desde campanhas militares até a distribuição de rações de pão para trabalhadores, não contêm uma única menção a uma população escrava hebraica de milhões de pessoas. Não há registro das pragas devastadoras, da perda de um exército inteiro no Mar Vermelho, ou do colapso econômico que tal êxodo teria inevitavelmente causado. Para a história oficial do Egito, o evento que define a identidade de Israel simplesmente não existe. Diante dessa ausência gritante de evidências, um consenso acadêmico alternativo começou a tomar forma. Uma teoria tão radical quanto os eventos que ela busca explicar. Essa teoria sugere que os israelitas não eram invasores estrangeiros que vieram do Egito, mas sim nativos da própria terra de Canaã. De acordo com essa visão, a identidade israelita emergiu gradualmente de dentro das populações cananeias locais. Eram grupos de pastores e agricultores das terras altas, que ao longo de séculos desenvolveram uma cultura, uma teologia e uma identidade distintas de seus vizinhos das cidades-estado costeiras. As evidências para isso são sutis, mas persuasivas. Padrões de assentamento, tipos de cerâmica e, crucialmente, a ausência de ossos de porco em sítios arqueológicos, indicando uma distinção cultural e dietética que se tornaria uma marca registrada do povo judeu. Isso nos deixa em um impasse monumental. De um lado, temos o texto bíblico, um pilar da civilização ocidental, uma narrativa com poder espiritual e cultural inegável. Do outro lado, temos a pá do arqueólogo, que desenterra uma realidade diferente, uma história de evolução cultural gradual, não de revolução e conquista divinamente orquestrada. Por muito tempo, o debate ficou paralisado nesse ponto, uma batalha entre a fé e a ciência, entre o texto sagrado e a evidência material. As pedras e os cacos de cerâmica podiam nos contar sobre dietas e comércio, mas não podiam revelar a ancestralidade, as migrações familiares ou as origens genéticas de um povo. O elo perdido parecia destinado a permanecer enterrado para sempre. Mas agora, uma revolução está acontecendo, não nos desertos do Oriente Médio, mas dentro de laboratórios de alta tecnologia. A ciência do DNA antigo, ou ADNA, está nos dando uma ferramenta com um poder sem precedentes para olhar diretamente para o passado. Ao extrair fragmentos genéticos de restos humanos com milhares de anos, de locais cruciais como a antiga cidade de Tel Megido,
O Armagedon bíblico. Os cientistas podem reconstruir as linhagens e os movimentos populacionais com uma precisão antes inimaginável. Pela primeira vez, podemos fazer perguntas que a arqueologia tradicional não podia responder. Havia um fluxo genético do Egito para o Levante durante a Idade do Bronze? A população israelita primitiva compartilha um perfil genético distinto de seus vizinhos cananeus? O código-fonte biológico, trancado em ossos antigos, guarda a chave para resolver o enigma do Êxodo. E as respostas que ele está revelando prometem desafiar tudo o que pensávamos saber. Nos laboratórios, o silêncio é quebrado apenas pelo zumbido dos sequenciadores de DNA. O foco dos cientistas está em fragmentos minúsculos de osso, extraídos do rochedo petroso, a parte mais densa do crânio humano, um cofre biológico que protege o material genético contra a ravina do tempo. Dezenas de indivíduos enterrados há mais de 3.500 anos em cidades cananeias como Megido e Abel-Bet-Maaca estão prestes a revelar seus segredos mais íntimos. A tecnologia, que parecia ficção científica há poucas décadas, agora permite ler o código genético desses povos antigos com uma precisão sem precedentes. Cada base nitrogenada decifrada é uma letra de um livro perdido, uma voz que sussurra diretamente da Idade do Bronze, contornando as interpretações e os vieses de textos escritos por seus inimigos e sucessores. A questão que pairava sobre a arqueologia por um século estava prestes a ser respondida não por cerâmica ou muralhas, mas pelo próprio sangue e osso dos cananeus. E a primeira revelação foi, ao mesmo tempo, revolucionária e confirmatória. Ao comparar o genoma dos antigos cananeus com o de populações modernas, o resultado foi inequívoco. Uma continuidade genética avassaladora. Mais de 90% do DNA dos libaneses, drusos, palestinos e jordanianos de hoje descende diretamente desses povos da Idade do Bronze. E, crucialmente para o nosso enigma, o mesmo se aplica às populações judaicas, tanto askenazes quanto sefarditas. A assinatura genética estava lá, clara como o dia. A base do genoma do povo que hoje habita o Levante é fundamentalmente cananeia. Esta descoberta parecia colocar um ponto final na questão. Os israelitas não vieram de fora. Eles não eram um povo estrangeiro que conquistou a terra. Eles eram os habitantes locais. A narrativa bíblica do Êxodo parecia à luz do DNA, mais uma alegoria de fundação do que um evento histórico. A arqueologia e a genética, finalmente, pareciam caminhar de mãos dadas. Mas a ciência raramente oferece respostas simples. Quando os geneticistas ampliaram o escopo de sua análise, comparando o DNA cananeu, não apenas com populações modernas, mas com povos ainda mais antigos da mesma região, os agricultores neolíticos que viveram ali milênios antes, uma anomalia surgiu. O quebra-cabeça não estava completo. Os cananeus da Idade do Bronze não eram simplesmente os descendentes diretos desses primeiros habitantes. Havia um componente genético adicional, uma camada sobreposta que representava quase metade de seu genoma total. Era um sinal forte, presente em praticamente todos os indivíduos analisados, de Megido no sul a Sidom, no norte. Algo ou alguém havia transformado drasticamente a composição genética do Levante milênios antes da ascensão de Israel. Se essa jornada pela genética e história está te fascinando, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e comente abaixo qual você acha que é a origem desse DNA misterioso. A resposta que os cientistas encontraram é mais surpreendente do que se poderia imaginar. A origem desse influxo genético misterioso não estava no Egito, nem na Mesopotâmia, nem na Anatólia. As potências vizinhas que historicamente interagiram com Canaã.
a assinatura apontava muito mais para o leste, para uma vasta região que se estende das montanhas do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Cáspio, até os Montes Zagros, no atual Irã. Em algum momento durante os milênios que antecederam a Idade do Bronze, uma população com essa ancestralidade migrou para o Levante e se misturou extensivamente com os habitantes locais. Essa não foi uma interação passageira ou a chegada de um pequeno grupo de elite. Foi um evento demográfico massivo que reconfigurou a identidade biológica da região. Cerca de 50% do DNA cananeu era derivado desses recém-chegados. Isso significava que o povo que os israelitas encontraram e do qual eles mesmos se originaram, já era, na verdade, um povo híbrido, um amálgama de agricultores levantinos nativos e migrantes do leste distante. Esta descoberta abriu uma caixa de Pandora de novas perguntas, transformando uma aparente solução em um enigma ainda mais profundo. Quem eram essas pessoas do Cáucaso e dos Zagros? Foram uma onda de migração lenta e pacífica ao longo de séculos ou uma invasão rápida e transformadora? Eram eles os portadores da cultura calcolítica que vemos florescer na região? Ou estavam ligados a grupos como os Hurritas, mencionados em textos antigos, mas cuja origem e impacto sempre foram obscuros? O mais intrigante é que os registros históricos da época, como os textos egípcios e mesopotâmicos que detalhavam a política e o comércio em Canaã, são praticamente silenciosos sobre um evento demográfico de tamanha magnitude. A genética revelou uma história secreta, um capítulo perdido que a arqueologia e os textos antigos não haviam contado. O genoma dos cananeus não era um monólito, mas um mosaico complexo. A identidade do israelita primordial acabara de se tornar infinitamente mais complicada, forçando-nos a olhar para além das fronteiras de Canaã, para as montanhas distantes do leste, em busca da outra metade de sua história. Então, aqui estamos, no epicentro do enigma. A genética nos mostra uma base cananeia sólida, mas também um influxo persistente de povos das montanhas do Cáucaso e Zagros. Isso destrói as duas teorias mais simples. Não houve uma substituição populacional em massa, como um êxodo literal do Egito implicaria, pois a linhagem cananeia é a espinha dorsal. Mas também não foi uma simples evolução cultural interna, onde cananeus apenas decidiram se tornar israelitas. Aquele DNA estrangeiro é a prova irrefutável de que algo mais complexo aconteceu. Não estamos olhando para uma invasão, mas para uma infiltração, uma transformação lenta e profunda que não deixou para trás cidades destruídas, mas sim um legado indelével gravado nos genes de um povo. A teoria que emerge dessa fusão de dados arqueológicos e genéticos é a de uma aculturação cumulativa. Em vez de um único evento cataclísmico, imagine um processo contínuo, estendido por séculos. Pequenos grupos de famílias, comerciantes, mercenários ou refugiados, vindos do norte e do leste, migrando para o Levante em busca de novas oportunidades ou fugindo de instabilidades em suas terras natais. Eles não chegaram como uma horda conquistadora, mas como um gotejamento constante. Cada grupo trazia consigo suas próprias tradições, suas habilidades e, crucialmente, seus genes. Ao longo de gerações, esse gotejamento se tornou um rio, misturando-se sutilmente com a população cananeia local, enriquecendo seu pool genético e, inevitavelmente, influenciando sua cultura e visão de mundo. Mas quem eram exatamente esses migrantes? A história da Idade do Bronze Final é um turbilhão de impérios em ascensão e queda. O DNA aponta para regiões associadas a grupos como os Hurritas e aos limites do Império Hitita.
povos não semíticos com uma forte presença na Anatólia e no norte da Mesopotâmia. O colapso desses grandes impérios, por volta de 1200 a.C., criou um vácuo de poder e um caos generalizado, desencadeando movimentos populacionais em todo o Crescente Fértil. É perfeitamente plausível que muitos desses povos deslocados tenham encontrado refúgio nas cidades-estado e nas terras altas de Canaã. Eles não eram um grupo coeso, mas uma miríade de povos distintos, cada um contribuindo com uma peça para o mosaico que estava se formando. É neste caldeirão de culturas que a identidade israelita foi forjada. Eles não eram simplesmente cananeus que adotaram um novo Deus, nem eram invasores que impuseram sua cultura. Eram o resultado de uma fusão. A população cananeia local serviu como o substrato, a base sobre a qual novas camadas de pessoas e ideias foram adicionadas. Essa nova identidade emergente, definida por uma aliança de clãs e uma teologia monoteísta radical, foi o que uniu esses grupos díspares. A religião tornou-se o cimento social que ligava o cananeu nativo ao recém-chegado das montanhas Zagros. O ser israelita não era, portanto, uma questão de pura linhagem sanguínea, mas de adesão a uma nova e poderosa narrativa cultural e religiosa que transcendia origens geográficas diversas. E assim, a ciência moderna nos permite reinterpretar a saga bíblica. A história do Êxodo, com sua jornada de um lugar estrangeiro para uma terra prometida, pode ser a maneira como essa nova cultura sintetizou e deu sentido a séculos de migrações, assimilações e a formação de uma identidade a partir de múltiplas origens. A narrativa condensa a complexa e fragmentada história de muitos povos em uma única jornada épica e unificadora. A verdade, como sempre, não está nos extremos, nem em uma conquista estrangeira, nem em uma origem puramente local, mas na complexa e fascinante interação entre eles. A molécula e o mito não se contradizem. Eles apenas contam a mesma história em linguagens diferentes. A história de uma jornada de convergência. E se você quer continuar desvendando os maiores mistérios da história antiga com a ciência, inscreva-se e ative as notificações. Na nossa próxima investigação, vamos rastrear o paradeiro do objeto sagrado mais procurado de todos os tempos, seguindo pistas que apontam para um lugar que poucos imaginariam.